Ao Dia Mundial de Combate a Distúrbios Osteomusculares e relacionamentos também, ao trabalho e lesões por esforços repetitivos. Então, a advogada Érica Aparecida Paiva vai passar algumas orientações para a gente, sobre a segurança e a saúde do trabalhador. E você pode interagir com a gente também. Boa tarde, Érica. Bem-vinda ao nosso Ver Mais hoje para falar do assunto tão importante, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Então, Érica, hoje é dia 28, o Dia Mundial aí do Combate à LER e à DORT. Então, eu queria que você falasse para a gente o que as empresas elas podem fazer para garantir essa segurança do trabalhador também, Cada atividade, ela tem as suas características. Independente da função que o trabalhador exerce, ela vai ter algumas especificidades que devem ser respeitadas pela empresa. A empresa, na realidade, ela desde o início, ela deve conhecer como que é cada atividade, cada função, quais as características específicas dessas funções, para que eles possam criar programas de prevenção a riscos de acidente, de doenças do trabalho. E esses programas que eles criam, eles vão visar justamente a prevenção. Eles vão visar tudo aquilo, todos os mecanismos que necessita naquele momento para auxiliar o trabalhador, para que ele não venha a sofrer, agravar alguma doença ou adquirir uma doença, dentre outras situações. E assim, Érica, qual que é a diferença entre a doença ocupacional e do trabalho? Qual que é a diferença das duas ali? A doença ocupacional, ela é relacionada à função que o trabalhador exerce. E a doença do trabalho, ela é relacionada ao meio ambiente. Fica mais fácil de entender, por exemplo. A doença ocupacional, vamos imaginar uma pessoa que trabalha com solda. Ela soldando ali, aquele flash que ela recebe da solda, vem a cegar ela. Ela pode vir a sofrer uma cegueira. Isso é relativo à função específica. A pessoa que é digitadora, ela fica o dia inteiro sentada, ela fica digitando. Esse digitar, ela pode ter uma tendinite no pulso. Essa é uma doença ocupacional relacionada ao trabalho. Relacionada ao trabalho ocupacional. Quando ela é uma doença do trabalho, é aquela que ela não é da função, ela é do ambiente. Exemplo, uma pessoa que ela trabalha como auxiliar de limpeza, mas ela trabalha dentro de uma indústria. E essa indústria tem um monte de maquinário e esses maquinários, eles fazem muito barulho. O ruído é muito alto. E ela passa o dia inteiro ali e todos os dias ouvindo aquele barulho. E aquilo 8 horas ou se faz hora extra, mais tempo. E isso vai afetando, o ruído vai afetando o ouvido e a audição. Isso acontece que ela diminui a audição, ela tem uma doença do trabalho. Por quê? Porque é relacionada ao ambiente. Ela não mexe com a máquina, ela faz a limpeza, mas o ambiente em si faz ela ficar doente. Ou de repente também trabalha em serraria, o pó, essas coisas assim também. Sim, isso mesmo, também. E assim, Érica, quando o trabalhador ele é acometido com alguma doença ocupacional ou do trabalho, como deve ocorrer esse afastamento do trabalho? Como que ele faz esse pedido? Então, quando o trabalhador ele percebe, ele começa a notar que ele está doente e é identificado pelo médico realmente que ele tem uma doença do trabalho, aí provavelmente o médico vai afastar ele, vai indicar até 15 dias, vamos dizer que ele teve um atestado aí de 15 dias que ele está impossibilitado de trabalhar. Até 15 dias a empresa, ela continua mantendo e pagando esse funcionário. Normalmente. Se passar de 15 dias, essa incapacidade dele, essa impossibilidade de trabalhar, aí ele tem que ser afastado pelo INSS. E tem vários tipos de benefício aí que pode ser identificado. Aí, o que acontece? Nós temos que identificar se o trabalhador, ele tem que saber se é uma doença do trabalho, se é uma doença comum, o trabalho ocupacional, se é uma doença comum, o que está acontecendo. Mas o básico, se for identificado que é uma doença ocupacional, aí a empresa ela tem que emitir CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, porque a doença do trabalho e a ocupacional, ela é análoga, é igual ao acidente de trabalho, é reconhecido como acidente de trabalho, então tem que ter a comunicação e todos os benefícios e as prerrogativas que tem normalmente o acidente de trabalho.
E assim, Érica, quando o afastamento desse trabalhador ele é indicado, a partir do momento que ele consegue perceber isso, ele tem que fazer alguma consulta antes, quando que é indicado esse afastamento? O trabalhador, ele precisa ser diagnosticado. Então, assim, ele percebeu, ele começou a ter uma dificuldade para exercer a função. Ele começou a perceber que essa função dele, que o trabalho que ele está exercendo, de alguma forma ele não está conseguindo, ele está sentindo dores. Ele precisa procurar um médico, ele precisa ter o diagnóstico, precisa ser afastado, informar a empresa, encaminhar a documentação dele, que ele pegou atestado do médico, laudo, tudo, informar corretamente a empresa e depois que ele informar a empresa vai tomar as providências também. Se por acaso a empresa não tomar, aí ele vai ter que procurar outras medidas para que ele possa ser de alguma forma garantido, para que ele possa prevenir, buscar os direitos dele. E assim, quais casos que acontece assim, que a aposentadoria é indicada? Tem alguns casos que acontecem também? Sim. Por exemplo, se for identificado que a incapacidade ela é permanente e ele não tem possibilidade de voltar. Então, quando ela é permanente e ela impede realmente que aquele trabalhador ele exerça aquelas funções, ele vai poder ser aposentado. Ele acaba sendo aposentado por essa incapacidade. E assim, Edna, Érica, desculpa, para ele receber esses benefícios, como esse trabalhador ele deve proceder? É ele procurando alguém, ou mesmo a empresa, ou o escritório? Quem que vai ajudar ele a procurar os direitos dele? A empresa, quando identifica, existem duas situações, quando a empresa ela identifica que realmente é uma doença do trabalho e quando a empresa ela se recusa a reconhecer que é acidente, né, que é uma doença do trabalho. Se a empresa reconhece, ela mesma acaba emitindo essa informação, emitindo o CAT, encaminhando para o INSS e aí essa pessoa ela passa a ficar afastada pelo INSS recebendo o benefício que o INSS entender naquela ocasião. Se por acaso a empresa ela não fizer isso, ela não identificar ou ela não concordar em aceitar que ocorre isso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que procurar o próprio trabalhador. Ele pode ou ir no médico, pegar a documentação dele, ou ele vai direto no INSS, ou ele pode procurar um advogado especializado, de confiança dele, ele pode ir no sindicato da categoria, pedir ajuda e auxílio que o sindicato vai orientar, ele tem que buscar orientação. E em quais casos, assim, pode ocorrer também indenizações? Porque às vezes acontece também de ter indenizações, às vezes quando se machuca também, né? Quais os casos ali que mais acontecem essas indenizações? A norma trabalhista, ela traz algumas regras que o empregador ele tem que atender e ele tem que respeitar. Então, quando o empregador ele não respeita essas regras e de alguma forma fica comprovado que houve culpa da empresa no agravamento da doença ou no fato do empregado ele ter adquirido essa doença, de alguma forma tem uma coisa que a gente chama de nexo causal, que é uma relação entre a doença e o trabalho, esse trabalhador, essa empresa, ela pode ser condenada judicialmente a efetuar o pagamento das indenizações materiais, morais, se for identificado, né, judicialmente, pela culpa dela no fato dela ter causado isso ao empregado. Porque a gente sabe também que muitas empresas, né, Érica, eles oferecem os materiais de cuidados, né, e daí, às vezes as pessoas também não cuidam, de repente acidente de trabalho, como foi o acidente de trabalho, tem tudo isso que tem que ver também, né? Isso mesmo, tudo tem que ser analisado. Então, assim, por exemplo, existem os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Né? A empresa, ela tem que fornecer. Aí, judicialmente, a gente tem que identificar se a empresa forneceu, se orientou esse funcionário como que utiliza, porque também não adianta só entregar para o funcionário, tem que ensinar ele a usar, tem que explicar como que usa. Vai ser identificado se ela fez tudo isso, se ela orientou, se ela entregou, se ela cuidou, se ela observou, se ela viu, por exemplo, a máquina está com defeito, já foi arrumada a máquina ou eles colocaram o funcionário para trabalhar ali com aquela máquina estragada. E o ambiente ele está adaptado para aquela função específica? É que nem digitador. Aquele mousepad com aquela almofadinha que tem assim, que a gente fica com a mão ali em cima. Apoiado. Não é para ficar mais bonito o mousepad, é porque é para prevenir. Então são várias pequenas coisas assim que a gente acaba identificando, analisando na ação para ver se cabe ou não a indenização.
E assim, Érica, quais são as condições que a empresa ela deve oferecer ao funcionário, assim, até para manter a sua qualidade, a qualidade do trabalhador também, a qualidade de vida, do trabalho, porque a gente sabe que tudo isso conta muito também, né? Sim. A LER e a DORT é por esforço repetitivo. Então, existem pequenas coisas que a empresa pode fazer que pode resolver, como pequenas pausas no horário de trabalho, na jornada do trabalhador, mas principalmente toda empresa tem que ter o programa de prevenção de riscos e acidentes. Ele tem que identificar tudo aquilo, todas as características da função e identificar o que pode causar, aquela atividade pode causar de ruim, de mal ao trabalhador. Se a empresa identifica e ela toma as medidas necessárias, ela vai cuidar do trabalhador e não vai acontecer. Existem casos de LER e DORT que poderia ter se resolvido, poderia nunca ter acontecido um agravamento por uma simples pausa ou uma ginástica laboral que a empresa fizesse para o funcionário. Um aquecimento ali, né? Sim. Vamos lá, Érica, que o povo está interagindo com a gente. Boa tarde, Mauro. Me chamo Flávia. Eu gostaria de saber a respeito das doenças que estão sendo tratadas agora sobre trabalhadores, no caso de que... Peraí, não entendi ali. De quem é MEI. MEI, como funciona? Ou, né, em caso sendo empreendedora. Isso. Na realidade, o que acontece? O MEI, ele é um segurado, porque você sendo segurado do INSS, você pode estar solicitando também diretamente ao INSS, indicando, comprovando ao INSS que você possui uma doença, tá? Existe uma diferença entre auxílio-doença e auxílio-acidentário. O auxílio-doença, o auxílio-doença ele exige uma carência de pelo menos uns 12 meses para que a pessoa possa ter direito a receber esse benefício. O acidentário não, mas ela indicando, ela tendo toda a documentação e ela sendo segurada do INSS, ela pode solicitar também o auxílio. Ela mesma pode fazer isso. Uma coisa que é importante a gente falar, né, que existe... os deveres também, né? E os direitos. Então tem que trabalhar todos juntos ali também, os funcionários que de repente não receberam EPI ou de repente estão vendo que está faltando alguma coisa, conversar com o seu patrão ali para falar, estamos sentindo falta disso, isso não está legal também, né? Fazer um acordo aí também, Sim, né? Sim, tem que existir esse diálogo. Na realidade, nada vai para frente se não tiver a relação de ambas as partes. Então, os dois têm que agir, os dois têm que cuidar, os dois têm que trabalhar em cima disso. O empregador, ele tem as funções dele, mas o empregado também tem os deveres. Então, não é apenas aquela relação de uma mão, né? De via única. Ela tem que ter os dois ali trabalhando até para que isso cresça, né? Até para a empresa ir para frente e tudo mais. É isso aí, para trabalhar todos juntos. Quero agradecer a Érica, né, Aparecida Paiva, muito obrigado. Eu vi que chegaram mais perguntas, a gente vai deixar o Insta dela também, vocês podem interagir com ela, de repente vocês quiserem saber... se quiserem saber mais coisas também relacionadas a trabalhos, também pode mandar para a gente, que a gente convida ela novamente para vir para cá. Gratidão, bom retorno para o escritório. Obrigada. Bom dia.